O cristão católico pode participar de Halloween? E essa festa, ela pode ser inofensiva ou não? Então fique ligado a partir de agora aqui pela DATV, estaremos falando sobre esse assunto nesses últimos dias do final de outubro, que muitos pensam em Halloween, em que sentido? Fique ligado, compartilhe e divulgue. Esse é o nosso programa O que você quer saber, pelo esse meio de comunicação da DATV. Muito bem, amados irmãos e irmãs, que alegria ter a vossa presença, você ligadinho conosco, participando, assistindo, acompanhando em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, por esse meio de transmissão, a DATV, o canal da Diocese de Apucarana, mas ligado para todo o Brasil e o mundo. Você quer tirar dúvidas? É só entrar no nosso programa, ter acesso nessa plataforma que você quer saber. Já temos várias perguntas, mesmo que o nosso programa é recente, vai fazer ainda um ano de programa, mas temos muitas perguntas já respondidas e que você pode tirar todas as suas dúvidas. Abaixo do vídeo, deixe seu like, isso é importante, mas também o seu questionamento e vamos bater um papo muito bacana e todo especial. E o programa de hoje, o que é importante em relação ao Halloween? Nós, como católico, que eu falo para você que é católico cristão, pode participar do Halloween? Quando chega esse dia 31 de outubro para 1º e 2 de novembro, nós lembramos e vemos, né, a festa das bruxas, porque a palavra Halloween vem do inglês, que em português significa Dia das Bruxas. Essa é a expressão da verdade. E ela entra muito, essa festa do Halloween, no próprio calendário litúrgico, que nós bem celebramos na véspera da solenidade de Todos os Santos, que é 1º de novembro. E ao mesmo tempo, em seguida, nós comemoramos no dia 2, o Dia dos Fiéis Defuntos. Ambas as festas travam o início de um mês que para os católicos, tradicionalmente, o início de novembro, nós meditamos o novíssimo. O que quer dizer? As últimas realidades. É o que nós meditamos aquelas almas que abrangem o sentido da morte de fato, que prevalece a questão do juízo, do céu, do purgatório e do inferno. Então é o que nós celebramos do dia 1º de novembro até mesmo o dia 8 de novembro, essa semana, para olharmos pelas almas que estão no purgatório. E sabendo de fato que a igreja não é formada apenas pelos membros militantes nessa vida, mas também pelos santos que já triunfam o céu e que pelas almas que padecem lá no purgatório e que precisam de nossa oração. Esse é o sentido profundo da solidariedade que existe no coração católico, para nós olharmos com profundidade, para nós vivenciarmos de fato esses nossos irmãos que partiram desse mundo. E é nesse motivo que nós visitamos ali os cemitérios, que nós rezamos, que nós jejuamos e mandamos celebrar as missas pelas almas fiéis defuntos. No programa da semana que vem eu vou falar muito sobre essa questão, aí por que celebrar e pedir para rezar pelas almas fiéis defuntos. Mas essa questão do Halloween, aqui nós entendemos que é uma prática piedosa esquecida, também por uma finalidade de dar esmola. Lembra? Você que já assistiu o filme, que no Brasil não tem muito essa cultura, mais americana, mais um pouco europeia, das crianças baterem na sua porta, né? Com aquelas brincadeiras doce e travessura. É um princípio dentro da própria Igreja Católica, que é bonito entender que os pobres eles saíam batendo nas portas, pedindo o pão nas casas das famílias, da qual eles recebiam ali das famílias o pão, o alimento que necessitava. E por isso, com o passar do tempo, isso perdeu um pouco o sentido e colocou a atribuir às crianças esse negócio de pedir.
Mas há uma curiosidade que é importante nós entendermos, fora as visitas aos cemitérios cristãos, deram a origem com o costume dessas visitas, e a partir dessa questão do Halloween, quando os cristãos vão ao cemitério e acendem aquelas velas bonitas, que rezam, né, no cruzeiro pelo seu falecido, ente querido falecido, e eles pegaram aquele costume de colocar vela dentro de uma abóbora. Aí por isso que se coloca esse espaço, um pouco que o Halloween traz também dessa maneira, acendidas essas velas em uma abóbora. E também há uma pedagogia cristã, por fim, para nós entendermos essa questão do Halloween, o traje que aquelas pessoas começam a se vestir. Porque nós vemos de que traje aquelas pessoas vestem. Retrata o quê? Muito o sarcasmo, as coisas mundanas, pagãs, porque no começo esse costume era usado na arte de catequizar as crianças, de ensinar-lhe através da fé, incutindo nelas desde mais ter a idade, representando de fato a vida eterna, uma representação do demônio, para mostrar o sentido, a representação, né, dos anjos e tudo mais. Mas os filhos aprendiam a existência do demônio e do inferno, a partir dessa realidade, o que era o pecado mortal, o pecado venial, a possibilidade real de condenar-se para sempre. Então, por isso que se vestiu com esses trajes. Agora, o Halloween, no entanto, ele trouxe, permitindo que a criança se disfarçasse agora de bruxos, de monstros, de demônio, e sem sombra de dúvida, há um grande erro por parte dos pais educadores. Dessa maneira, porque a moderna festa do Halloween que nós vemos hoje, que se propagou ao redor do mundo, desde os Estados Unidos até a Inglaterra, preservou muito pouco os elementos originalmente cristãos, porque até então era certo de fato, mas não preservou mais o que é o ensinamento para mostrar o caminho do céu, a vida eterna, representando de fato aquilo que nós devemos buscar para não ir para o inferno. Então fez com que perdesse tudo isso, de fato, desprezando uma boa parte, por exemplo, na Inglaterra, a própria a Rainha Elizabeth, o mundo protestante que é a Inglaterra, que de fato os anglicanos, acabou perdendo o sentido da intercessão pelos mortos. Então, ali proibiu os seus fiéis de tomarem qualquer cerimônia que lembrasse a respeito e a referência às coisas místicas, às festividades piedosas que celebrava como uma coroa para assim conseguir de fato entender o caminho da vida eterna. Daí o Halloween veio de uma forma que pode ter saído do cristão, do cristianismo, mas que acabou se perdendo pelo caminhar da vida. Aí por isso, aqui é importante compreender que as pessoas podem querer perguntar, mas padre, pode ou não pode? Alguns padres exorcistas, eu gosto de estudar muito um pouco a questão do exorcismo, e alguns desses padres dizem que, na verdade, a prática do seu ministério, que a grande contaminação que recebe muitas crianças e jovens por participarem do Halloween, vamos assim dizer, pode parecer uma coisa inofensiva, mas por detrás de uma grande brincadeira, uma festividade, ela se traz algo puramente pagã. E por isso que esses padres exorcistas dizem que recomenda às famílias católicas para evitar de tomar parte dessas comemorações, que não permite que seus filhos se caracterizem em demônios, em bruxos e coisas afins dessa maneira. Agora, nós podemos até admitir, como já estou explicando até agora, a origem do Halloween seja católico, sim, mas festejá-lo de forma mundana, como nós vemos aí hoje em dia, até retratar um pouco o carnaval, vamos assim dizer. Tem muitas coisas lá que, de fato, nós não devemos seguir. Aonde que está a mundanidade que nos leva a cair na vida e perder-se no pecado? Agora, pode ter sido dentro da Igreja Católica, festejá-lo de uma forma ou de outra, mas não convém mais dessa maneira
porque nós estamos muito mais contribuindo para o mal do que propriamente em relação para o bem. É claro que as famílias cristãs podem e devem servir dessa ocasião em suas casas para restaurar um pouquinho o sentido católico. E no dia 31, como aproveitar para já celebrar a proximidade da festa de Todos os Santos. Então, inspirar as crianças, os jovens, a imitar os exemplos dos amigos de Deus, os santos que são os nossos companheiros, que estão do nosso lado. Eles são, de fato, os nossos heróis. Então, os pais ensinarem na própria catequese, quando chegar esse momento, saberem envolver-se diante dessa graça. Uma boa sugestão que eu estou dando aqui para você, diante dos seus filhos, esse costume de fato, mostrar o caminho de como revesti-lo nessa busca de santidade. Mas é claro que eles devem entender também o que é o inferno. Lembra quando Nossa Senhora de Fátima aparece aos 3 pastorinhos? Aparece para a criança, Jacinta, Lúcia e Francisco. 2 deles já são santos, Jacinto e Francisco Marto. E aí ela mostra o céu primeiramente a eles, a beleza do céu, eles ficavam encantados. E depois na terceira aparição, acho que foi na aparição de julho, daí ela vai mostrar o inferno para os pastorinhos, para as crianças, preparando eles e dizendo, olha, se viver dessa forma, onde vão? Aí Jacinta, Francisco lá totalmente rezando, e justamente para salvar as almas que estavam se perdendo. Então, se refere muito a uma catequese em relação a isso. Olha, os 3 pastorinhos já é uma catequese, olha, eles são santos, que você pode ensinar para o seu filho. Não vai deixar de mostrar o que é de errado, não vai deixar de mostrar o que é a realidade dos demônios, não. Mas você tem que mostrar a beleza do céu e uma outra realidade, se nós vivemos algo errado e acabarmos caindo. Por isso, amados irmãos e irmãs, na própria Sagrada Escritura nos fala, e esse é um exemplo para você, pai e mãe. Se quer deixar seu filho ir, aí a consciência de você. Mas na Sagrada Escritura, São Paulo vai dizer, para finalizar aqui, tudo é permitido nesse mundo, aliás, mas nem tudo me convém. Tudo é me permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Então entenda muito bem isso. É como deixar assistir certas coisas, a criança vai assistindo, chega num ponto, o que acontece? Tantos suicídios por aí também. As manipulações e as entrelinhas das imagens, tudo se dá. Tudo é permitido, tudo pode, vamos lá, mas nem tudo nos convém. Como dizia Dom Henrique Soares, falava, aonde a minha batina não entra, eu não vou. Se minha batina não entrar numa boate, então não irei ir. Porque eu estou aqui revestido dessa batina. Aonde ela não entra, eu não estarei. Tudo é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. O mundo é maravilhoso, a vida é bela. E o cristão precisa saber acolher essa maravilha e valorizar a vida do homem e cultivar a alegria da criança e do jovem. Que Deus abençoe você, acredito que eu respondi essa pergunta. Mas qualquer dúvida, eu sei que vai ter muitos críticos por aí, como sempre tem. Mas estamos juntos para evangelizarmos e mostrar o caminho certo diante de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até o próximo programa.